noite, vamos fazer uma oração, falar com o nosso Deus. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós já adoramos o Teu nome, ofertamos na Tua casa, Senhor, estamos alegres. E Deus, vamos agora para mais uma porção da Tua palavra, que já foi mencionada por 3 vezes nessa noite. Fala conosco uma vez mais, Senhor, o nosso coração necessita Te ouvir, que nós possamos sair daqui alegres, contentes e cheios da Tua graça, Deus. Nos visita, Senhor, e que nada roube a atenção da Tua palavra, mas que ela possa produzir frutos abundantes para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Nós estamos diante de 2 textos muito distantes cronologicamente. Um dos textos foi escrito por Salomão, o homem mais sábio relatado na Bíblia Sagrada. O outro texto foi escrito por um discípulo de Jesus, João, o discípulo amado. E nós vamos agora entender o que é que Deus quer nos falar através desses 2 textos tão distantes, tão diferentes, mas que, se nós analisarmos por uma ótica, se complementam. Nós estamos diante de um conselho de Salomão, aqueles que leriam este livro. Salomão diz lança. Lançar é um verbo que está sendo usado no imperativo. Salomão está dando um conselho, uma orientação, ou mesmo uma ordem. Ele diz lança. E ele diz para lançarmos algo. Ele diz lança o teu pão. O pão aqui não é o pão que nós comemos, não é o pão de trigo, não é o pão de cevada. Salomão está usando a expressão pão, mas não é o pão pronto. Quando ele diz lança o pão, ele está dizendo lança a semente, aquilo que gera o pão, aquilo que vai virar o pão. Então você tem que lançar a sua semente na água. E há um tempo para essa semente brotar, ela não vai brotar no mesmo instante. Ele diz lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, Salomão está dizendo que nós precisamos lançar a nossa semente na água e esperar um tempo, e o tempo não é já, o tempo é depois de muitos dias. Depois de muitos dias vai acontecer o que, Renata? Depois de muitos dias você vai achar a semente, não o pão. Mas peraí, eu plantei o pão porque não era pão, era semente. E o que eu plantei que não era pão, mas era semente, vai ser pão e vai ser semente? É estranho, mas eu vou te explicar. Hoje Deus está dizendo para você, age agora, porque lá na frente a sua ação de agora vai trazer um resultado que você não imaginava, mas você esperava, você desejava, mas não é nem metade daquilo que o Senhor tem para você. O que Ele está dizendo é, pega a semente, joga na água, espera o tempo, que aquilo que você jogou você vai encontrar. Deus está dizendo nessa noite que toda a ação que nós estamos praticando agora vai gerar uma reação de Deus para amanhã. Eu vou te explicar melhor. A palavra pão aqui no hebraico é o mesmo sentido de semente. E quais eram as principais sementes de Israel? Era a semente de trigo e a semente de cevada. Os mais ricos possuíam trigo porque era mais caro. Os mais simples possuíam cevada. E o que tem isso a ver com a história dos 5 pães e peixinhos lá do Novo Testamento? Tem a ver que tinha um menino que tinha 5 pães e era de cevada. E sabe qual era a cevada? Era o grão mais barato. O menino tinha do mais barato, mas você acredita que o que ele tinha deu para alimentar mais de 5.000 pessoas? Vamos entender? Aleluia. Essa expressão lança o teu pão sobre as águas, ela está num sentido figurado. Ele não está mandando jogar o pão, como eu te disse. Ele está mandando pegar a semente e jogar na água. E aí eu fui pesquisar para entender isso melhor, porque tinha um significado que não estava assim na cara, tinha que entender. E é um historiador cristão muito interessante, que traz assuntos muito relevantes, Rodrigo Silva. E ele diz o seguinte, que em Israel havia poucas chuvas, como lá até hoje. Hoje é uma mudança climática, está tudo meio desregulado. Mas no ambiente de Israel, no território de Israel, havia poucas chuvas. E as chuvas intermediavam a plantação e a colheita. Então era necessário você plantar no tempo certo
colher no tempo certo, porque se você perdesse as estações, aquilo que você plantou não tinha como plantar, porque a terra era seca. Então você tinha que plantar exatamente quando havia chuva, para que a terra fosse regada, a semente fosse regada, absorvesse aquela água e depois produzisse. Então ele vai dizer o seguinte, aqui Salomão, pega a tua semente e joga na água. Acreditava-se que os egípcios tinham um sistema de plantio. Você já deve ter ouvido falar disso. Eu era menina, eu escutei um pregador falar disso, em que se plantava quando o rio estava cheio, jogava-se a semente ali, o rio depois do período de cheia recuava, a água estava bem molhada nas margens do rio, e aquela semente que estava lá no período da água ia agora germinar, ia brotar, ia crescer, porque agora estava na terra. A água recuou, a terra ficou molhadinha, a semente cresceu. Mas o historiador trouxe uma perspectiva nova que eu não sabia e eu achei linda, com base em relatos históricos, documentos e culturais lá de Israel. E funcionava assim, ó. Quando você tinha a plantação, você recolhia aquilo lá, o trigo, a cevada, e você tinha que administrar o que você recolheu para que durasse até a próxima colheita. Porque se você não administrasse o que você recolheu, você não teria o que comer no período de estiagem. E se você fosse simples e dependesse só da sua colheita e não tivesse outros meios como animais, você não teria alimento. E o que ele está dizendo é o seguinte: pega o trigo e vai fazendo pão, e vai se alimentando de pão, e vai comendo pão, e vai comendo pão, e vai tirando o trigo e comendo pão. Mas vai chegar uma hora que vai ter pouco trigo, e aí você vai ter que escolher entre ficar uns dias de jejum para pegar aquele trigo e jogar na época da chuva, ou se você vai comer até o último dia e depois vai ficar esperando acontecer qualquer outra coisa porque você não plantou. Ele estava explicando que eles tinham que fazer o seguinte: durante o finalzinho ali da estiagem, o trigo ia ficando cada vez menos, porque todo dia se cozinhava, todo dia se fazia pão. Quando chegava o fim da estiagem, ou você pegava o trigo e comia para não morrer de fome, ou você jejuava, plantava aquele pouco trigo que tinha na água, porque ia chover dali uns dias e acreditava que ia dar certo, ou você ficava ali e esperava nada mais acontecer. Você tinha duas escolhas: ou comia para não morrer, ou plantava um pouco que tinha esperando colher no futuro. Você tem duas escolhas: ou você se sacia agora, ou você planta hoje em Deus e espera te tirar amanhã. Essa campanha é para quem veio plantar ainda este ano, para colher ano que vem. Pode demorar muitos dias, mas uma hora a semente que está na água entra na terra e a terra faz a semente brotar. Nós ainda estamos em dezembro, eu não sei quando vai ser a sua colheita dessa campanha, eu só sei que ela vai brotar. Eu não sei o dia, mas o Senhor do tempo sabe, o dono das estações sabe, aquele que tem o presente, o passado e o futuro na mão, ele sabe. Hoje você escolheu plantar. Você está arriscando passar fome, mas você veio plantar. Você está arriscando passar uns dias meio complicados, mas você escolheu plantar. Eles tinham que aproveitar a chuva para jogar a semente na água, porque depois a terra ficava muito seca. Já que você veio no culto e aqui tem água, joga a tua semente aqui hoje. E aí eles jogavam, então eles ficavam uns dias sem comer para pegar o trigo e jogar na hora da chuva. Então chovia, formava as poças d'água, eles jogavam a semente lá. E aí eles não iam comer por 1, 2, 3, 4 dias. Mas 4 dias de sacrifício iam render para eles uma colheita de meses. Alguns dias de campanha vão render meses de vitória. Pensa que foi fácil você vir aqui? Não foi, eu sei que não foi. Eu sei que apareceu um monte de coisa, eu sei que apareceu um monte de imprevisto, eu sei que o teu corpo estava cansado, eu sei que eu quase não tinha voz, mas nós viemos aqui nessa noite para quê? Para plantar hoje, para colher amanhã, ou depois de amanhã, ou o dia que Ele quiser que a gente colhe. Lança teu pão ou lança tua semente quando tiver chuva, nem que você fique sem comer uns dias.
muitos dias você vai achar. Glória a Deus. E você percebeu que na vida nada é sem sacrifício? Deus podia fazer as coisas do dia para a noite assim, ó, mas Ele resolveu fazer partes, processos. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa, outro dia outra coisa, outro dia outra coisa. Ele pega a gente cheio de promessas. Você olha para Davi e pensa que ele reinou do dia para a noite. Foram anos. E primeiro ele sentou num trono e depois é que ele foi governar de maneira geral Israel. Você está entendendo? Você tem uma promessa, você está plantando esperança em Deus. E vai demorar um pouco, mas que você vai colher, você vai. É essa certeza que Deus te dá nessa noite. Você vai colher, você vai colher, você vai colher. Mas você tem que plantar. Lança o teu pão. Você entendeu? O pão é a semente do trigo ou da cevada. A semente que viraria pão. É a mesma palavra no hebraico para semente. Então eles tinham que deixar de comer no finalzinho da estiagem para separar a semente para plantar, porque ia chover. Chovia, plantava naquelas poças de água, esperava muitos dias, não era pouco não. Era muitos dias. Mas depois de muitos dias, olha lá, aquela semente brotando, germinando, crescendo. Você vai ver o trabalhar de Deus, primeiro pequeno, depois crescendo, depois ampliando, depois aumentando, até chegar na proporção do que Deus tem para você. Eu estou falando isso embasada nas histórias da Bíblia. E eu quero falar de Davi, o pai de Salomão. Eu tenho certeza que devia ser uma alegria sentar na mesa com Davi. Quantas histórias tinha esse moço, esse homem, esse velho para contar? Porque Davi foi moço, foi velho, mas não viu o justo mendigar o pão. Olha que coisa linda. Aleluia! E aí, Renato, e aí que devia ser um deleite, um prazer sentar na mesa. O povo de Israel tinha uma cultura de mesa muito grande. Eu aprendi isso com esse historiador. Ele diz o seguinte, que a terra é tão escassa, tão seca, que tem só esses períodos muito regrados de plantação e colheita, que eles davam um valor para a comida, que a gente que é brasileiro tem comida toda hora, vai no mercado, não dá. Então eles davam um valor para comer, que sentar na mesa na cultura judaica era um sinal de confraternização, respeito e gratidão a Deus. E aí quando se sentava na mesa, se sentava comendo e dando glória, comendo e agradecendo, comendo e glorificando a Deus. E ele disse uma coisa que encheu meu coração de alegria. Jesus, antes de subir para o Calvário, antes de sofrer, nas horas que ele ia morrer, ele preparou uma ceia, um banquete para os seus discípulos. Ele quis cear com os discípulos. A comida é importante, o alimento é importante. É tão importante que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Lança o teu pão, a tua semente quando chover, mesmo que você fique sem comer. E espera. Faz o sacrifício agora e espera. Faz a campanha hoje e espera. Faz a campanha hoje e espera. É fácil esperar, irmãos? Não é fácil esperar, mas ele deu um conselho. Lança, porque depois de muitos dias você vai achar. Tá bom, Renata, e aí? E aí entra aqui o segundo texto. Ó, reparte o que? O pão. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque você não sabe qual mal haverá sobre a terra. Eu achei estranho esse texto. Por que ele está dando um valor para a semente, para o pão, para o que vai virar pão, para a comida? E aí ele fala assim, ó, planta, faz o sacrifício, planta, depois você vai pegar o que você plantou. E ele não diz guarda, ele diz reparte. Ele não falou esconde, ele disse reparte. Ele não disse retém, ele disse reparte. Ele não falou seja egoísta, come só você, ele disse reparte. E aí eu achei interessante, mas ele manda repartir com 7 ou até com 8, porque você não sabe o mal que vai acontecer. Pareceu um conselho meio sem lógica. Uai, se eu tenho que me preparar porque pode acontecer algum mal, o certo é eu esconder, eu guardar, né? Não é isso, irmão? Você não pensa assim? Quem está poupando dinheiro está poupando com medo do amanhã. Ele estava dizendo, pega a tua semente, joga na água, espera brotar. Quando brotar, você divide com as pessoas, porque você não sabe o que vai acontecer. Não tem lógica isso.
Isso não tem lógica humana. Como é que eu vou pegar um pão que foi tão suado, que eu deixei de comer, que eu plantei a semente que podia ter virado pão, e vou dividir com os outros? Meu Deus. Aí entra a história do menino com 5 pães e 2 peixinhos. Tem um mistério no repartir o pão que é só Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi para um lugar deserto e a multidão foi atrás. Essa é uma mensagem pregada nos 4 evangelhos. Até João, que não é sinótico, vai pregar isso também. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E aí cada um vai ter uma perspectiva. E se você juntar todas as histórias, vai formar mais ou menos essa aqui que eu vou te contar. Jesus está pregando no deserto. Um lugar deserto. Não é deserto, é um lugar deserto. A multidão foi a pé atrás de Jesus. Um evangelista vai dizer que ele ensinava. Outro evangelista vai dizer que ele curava a todos. Eu sei que ele ensina curando e cura ensinando, porque ele é Jesus. Aleluia! E aí, Renata, e aí que a hora vai passando e a multidão está lá aos pés de Jesus. Se ouvir falar de Jesus é bom, imagina ouvir Jesus falando do reino. Deve ser uma beleza. Eles estão todos sentados lá escutando Jesus. E as horas vão passando. E aí os discípulos chegam: mestre, dá comida para esse povo aí, porque libera eles para ir embora. Libera eles para ir embora, aliás. Aí Jesus diz: não, dá comida vocês para eles. Eles vão dizer: senhor, nós não temos comida não. Aí o evangelho de João vai falar de um diálogo entre Jesus e Filipe. Só João vai contar essa parte. Jesus vai olhar para Filipe e vai dizer assim para Filipe: ô Filipe, compra pão lá para eles. Aí Filipe vai dizer: nosso caixa está com 200 denários. Não é nada. O dinheiro que a gente tem é pouco, Senhor. O dinheiro que você tem é pouco. O dinheiro que eu tenho é pouco. É pouco na minha e na tua mão. É pouco pra gente que não é dono do ouro e da prata. O que a gente tem é pouco, mas na mão dele você vai ver que vira. Na mão dele até o que é pouco vira muito. O dinheiro que a gente tem é pouco, Senhor, é 200 denários. Ainda que a gente saísse daqui e fosse comprar pão, seria pouco para tanta gente. Aí João, o autor do livro, vai fazer abre um parênteses como narrador da história e vai dizer o seguinte, ó: mas dizia isso para experimentar Filipe, porque ele, Jesus, bem sabia o que havia de fazer. Eu não sei o que Jesus vai fazer. Eu não sei como ele vai fazer. Eu só sei que ele vai fazer algo extraordinário para mim e para você. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei de onde ele vai tirar. Eu só sei que ele está dizendo para mim e para você nessa noite: lança a tua fé nele e acredita, porque ele vai fazer. Acredita, 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 acredita. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. Aleluia, Senhor. Dizia isso para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. João contando que Jesus já sabia de tudo, mas ele está experimentando os seus discípulos naquela situação nova. E aí o Filipe vai dizer: não tenho dinheiro não. Aí o André vai dizer assim: ó, eu achei um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. O pão do menino era de cevada. Cevada era um grão mais barato que trigo. O menino era rico? Não. Está com pão de cevada, não é pão de trigo. Tem 2 peixes. Provavelmente ele veio daquelas regiões onde tinha o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, ou lá de Genezaré, que é tudo no mesmo lugar. E aí, Renata, que ele tem 5 e 2 para 5 mil. Mais de 5 mil, porque não contou as mulheres e as crianças. E dependendo das crianças, tem umas crianças que comem, pastor. Filho de crente, irmãos. É verdade ou não é, igreja? Verdade. E aí não contaram só os homens. E aí André vai chegar e vai dizer: ô Jesus, eu tenho um rapaz aqui que eu encontrei, que está com essa quantidade aí, 5 e 2. Aí o próprio André, que está apresentando para Jesus o menino, vai dizer: mas é pouco para tanta gente. O André achou que achou uma solução, mas ele cai na realidade e diz: meu Deus, é pouco.
multidão. Renata, mais 5? O que Salomão mandou fazer? Quando achar o pão é para repartir. O que é que o menino fez? Repartiu. Ele sozinho não, ele deu na mão de Jesus, que quando Jesus reparte dá mais certo. Mas se aquele menino não apresentasse o pão, não ia ter o que repartir. Jesus faria o milagre de um outro jeito, porque ele é dono dos milagres, ele é poderoso. Mas o menino entrou na história, a gente não sabe o nome dele, mas a gente sabe que ele cooperou para multiplicação. Entra para a história e coopera para multiplicação. Seja canal de Deus para abençoar outra pessoa. É pouco que você tem, mas oferece o que você tem, porque o que você tem abençoa você e abençoa o outro também. Era pouco. André caiu na real e disse: não vai dar não, é 5 pão e 2 peixinhos. Mas o menino repartiu o que tinha. Na mão de Jesus o pouco virou bastante. E deixa eu te falar, não faltou, sobrou pão. O dinheiro que Felipe mostrou, 200 denários, não ia dar. Mas peraí, o dinheiro não resolveu o problema? Não resolveu o problema. Mas o problema não era comprar comida, não. O problema era acreditar que Deus pode fazer milagre. O teu problema não é dinheiro, o teu problema é fé. Você precisa acreditar que Ele pode fazer milagre. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para nós nessa noite. O problema não é dinheiro, o problema é crer que Ele pode fazer milagre. Se a gente acreditar que Ele pode fazer milagre, nem dinheiro Ele usa pão e peixe. E aí Jesus parte o pão e vai dar para os discípulos, e os discípulos vão entregar para a multidão. E a Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos. Quantos discípulos tinha? 12. Um cesto para cada discípulo. Para quê? Para nunca mais esquecer que quando ele pega pouco, ele faz virar bastante, que até sobra. Quando ele pega pouco, ele vai virar bastante, que até sobra. Eu vim pregar nessa noite para nós, porque só Ele pode fazer milagre na minha e na sua vida. Mas a gente precisa fazer o que Salomão orientou: pegar com fé, fazer a nossa parte e lançar a semente. Qual é a nossa semente? É fé. Onde é que a gente joga na água? Quem é a água? Jesus. Está entendendo o mistério? Você vai fazer um sacrifício, um esforço. Sacrifício não, sacrifício foi o que Jesus fez. A gente se esforça. Você vai se esforçar, vai fazer a campanha, vai lançar a sua fé na água. A água é Jesus, a sua fé é dele. Vai esperar o tempo dele, porque ele é dono das estações. E depois que o tempo dele passar, você vai achar o que você estava procurando. Oh, glória a Deus! Você vai encontrar o que você estava procurando, porque você plantou a sua fé na água. A água é Cristo, você plantou a sua fé nele. Ele é o Senhor do tempo, e no tempo dele você vai achar o que você plantou nele. Oh, aleluia! Aleluia! E quando eu achar, Renata, eu reparto para 7 ou para 8 pessoas, ou para 5 mil, como fez o menino. Quando Deus te der essa bênção, reparte. Você recebe essa palavra? Quando Deus te der essa vitória, você reparte. Amém? Tá bom, vamos para o próximo versículo aqui. Então nós já entendemos a história de repartir. O menino repartiu e deu certo, sobrou, todo mundo ficou feliz, se alimentou. Agora nós vamos voltar lá para Eclesiastes. Vai dizer o seguinte, ó. É por isso que Salomão mandou repartir o pão. Renata, mas vai vir um dia mau e eu reparto? Quem reparte está investindo em pessoas. Meu Deus! O Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração. Quando a gente ajuda alguém, a gente está investindo em pessoas. Glória! Mas isso é bíblico? Isso é. Eu me lembro que quando o cantor Reginaldo estava comigo numa tarde, num sábado, eu ministrei sobre isso. E isso tem perseguido as minhas mensagens. É Deus querendo falar. Jesus um dia falando do reino disse assim, ó: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu e me vestiste. Mas quando nós fizemos isso, Jesus? Quando você fez para um pequenino meu, você fez para mim. Quando você abençoou o irmão, você está
Eu brinco, irmãs, que eu deixo o dinheirinho no carro, no console. Aí eu vou atrás para catar uns doces, que eu gosto de doce, irmãos. Pensa uma mulher que gosta de comer doce. Eu não acho. Meu marido não pode ver uma pessoa na rua, irmãos, que eles pegando dinheiro que tiver. Eu falo, Rogério, eu vi um venezuelano pedindo, eu dei. Ele planta tanto esse homem que daqui a pouco nós vamos ter que preparar um caminhão para colher. Não retém a tua mão, faz o que ensinou Salomão, reparte o seu pão. Cara, reparte o pão entre 7 ou 8, mesmo que venha um dia mal. Porque quando você investe em pessoas, pessoas também vão investir em você. O nosso problema é que a gente está investindo em coisas. A gente está investindo no carro, na casa, dinheiro em coisas, quando a gente deveria investir em pessoas. Porque coisas podem nos dar satisfação, mas não dão retorno. Pessoas dão retorno. Quando você investe em alguém, esse alguém se levanta e é edificado por Deus, você também é edificado por Deus. Eu confesso para os irmãos que o Senhor tem começado a me ensinar o processo de receber. Eu sou professora do município de Catanduva. Pregar a palavra para mim é um prazer, é um privilégio, é uma honra. Eu já gosto de falar e o que dirá falar de Jesus. E às vezes nós íamos nas igrejas e alguém falava, irmão, você aceita oferta? Eu não cobro para pregar, não é isso. Eu quero te explicar o que Deus está fazendo comigo. Mas eu era orgulhosa e dizia, não precisa, eu tenho salário. Até que um dia eu encontrei vários pastores com a mesma fala para mim. Eles diziam assim, irmã, toda vez que alguém quer ofertar no seu ministério, na sua vida, e você não aceita, você está retendo a semente do outro. Porque eles não estão plantando em você, eles estão plantando no reino de Deus. Aleluia! E eu fiquei pensando nisso, fiquei meio encafifada com isso. Mas o Senhor está me ensinando a colher o que eu não plantei, porque plantaram em mim. Deixa eu te explicar. Quando você receber de Deus, semeia em alguém, amém? Amém? Renata, mas eu tenho pouco. O menino tinha pouco e semeou e Deus multiplicou o pouco dele. Você está falando só de dinheiro? Não, eu estou falando de oração. Semeia oração na vida de alguém. Eu estou falando de tempo. Semeia tempo escutando alguém. Eu estou falando de jejum. Semeia jejum por alguém. Eu estou falando de investir em pessoas. Eu estou falando de investir em filhos de Deus. Eu olhei pro meu cabelo esse dia e falei, estou precisando fazer luzes. Conheço uma cabeleireira. Ela me ligou e disse assim, ó, vem porque eu vou te dar de presente. As meninas sabem quando é caro luzes. E eu ficava meio assim de receber presentes, mas o Senhor está me ensinando que quando eu jogo a minha semente na água, Ele faz brotar o que eu fui procurar, e Ele me dá além do que eu pedi ou do que eu pensei, segundo o poder que opera em nós. É Bíblia! Mas quando o Senhor te der, semeia no outro, amém? Então Ele ensinou que a gente tinha que pegar e mesmo no dia mal dividir, porque era uma segurança investir nos outros. Porque a terra gira, irmãos. E um dia quem está lá em cima desce, mas quem está lá embaixo pode subir. E se a gente estiver em comunhão, um ajuda o outro. Olha bem para Pedro. Pedro investiu em pessoas depois da morte de Jesus. Foi pastor, foi pregador, investiu em pessoas. Quando ele estava preso, quem é que estava orando para ele ser liberto? A igreja, as pessoas que ele investiu. Não era dinheiro, era oração. As pessoas estavam investindo oração em Pedro. E Deus visitou ele na cadeia e abriu a porta da cadeia. Pedro não precisava de dinheiro. Pedro investiu em pessoas e não investiu dinheiro só, porque todos investiam tudo. A igreja primitiva era comunitária, coletiva e junta. Mas Pedro investiu algo espiritual e recebeu da igreja que investiu algo espiritual. A igreja estava orando para Pedro. Por quê? Porque Pedro investiu na igreja. Quando a gente investe em gente, gente investe na gente. Vocês entenderam? Quando a gente investe em gente, gente investe na gente.
Bíblia Sagrada que eu sempre falo é Dorcas. Depois de morta, está todo mundo chorando e caçando alguém para ressuscitar Dorcas. Porque ela investiu em pessoa. E as pessoas que ela investiu foram investir nela mesmo depois de morta. Foram lá caçar Pedro para Pedro vir orar para Dorcas reviver. Invista aí em pessoas e Deus vai investir em você. E aí, vamos para o próximo. A gente tá desossando aqui os conselhos de Salomão. Vocês estão comigo? Diz amém. Amém. Já estou acabando, Jesus. Ó, então ele mandou lançar nossa fé, nossa semente na água, a água é Jesus, e esperar o tempo de Deus para colher o que a gente está procurando. Amém? Amém? Depois que a gente colher de Deus a nossa bênção, a gente investe em pessoas, não poucas, 7 ou 8, porque vai vir um dia mau, e quem a gente investir vai investir na gente. Amém? Amém? Próximo conselho de Salomão: estando as nuvens cheias, derramam a chuva na terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: existe para todo mundo que planta e colhe a natureza. A natureza eu não domino, eu não mando na natureza. Eu tenho um Deus que manda na natureza. O dia que ele quer que chove, chove. A previsão pode ser que não ia chover, mas Deus quis, chove. Mas eu não mando na natureza. E ele está dizendo assim, ó: se a nuvem estiver cheia de água, vai chover. Se a árvore cair no lugar, vai ficar no lugar. A gente não tem domínio sobre a natureza. A gente não tem domínio sobre todas as coisas. A gente não domina, a gente não governa, a gente não manda em um monte de coisa. Mas a gente pode escolher. Escolher é do seu domínio, é da sua alçada, é parte sua, é responsabilidade sua. E o que é que ele está dizendo? Ó, você não domina a chuva, não sabe onde vai cair a árvore, mas se você ficar observando o vento, você nunca vai semear. E se você ficar olhando para a nuvem, você nunca vai cegar, nunca vai colher. O que Salomão está explicando? Você não tem o domínio da natureza, mas você não pode ficar esperando a hora certa. Você tem que criar a hora certa algumas vezes. E sabe por que Salomão está dizendo isso? Porque a mãe dele fez isso, você acredita? Eu vou te contar como é que foi a história para Salomão subir no reino, no trono. Renata, mas ele é da linhagem de Davi, ele é filho de Davi. Salomão é filho de Davi, mas ele não era o primeiro sucessor, você sabia? Na ordem de sucessão não era Salomão que era o próximo a reinar. E quem é que disse que Deus respeita as ordens humanas, as hierarquias humanas? Deus pega o último e coloca em primeiro. É assim que é o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi já está velhinho. Eles contratam uma moça para aquecer Davi, porque Davi tremia à noite, uma tsunamita, Abisag, se não me engano, não me falha a memória. E aí Davi está velhinho e um filho dele, mimado, um menino mimado, chamado Adonias, vai querer reinar no lugar de Davi, porque Adonias é bonitão, porque Adonias é irmão de Absalão. Absalão já desejou o trono do pai, já morreu, já virou aquela problemática naquela família, porque a família de Davi não era boa não. Você está achando que a tua é ruim? Pega a família de Davi. Está achando que a tua é difícil, que a tua sogra é difícil? Pega o sogro de Davi o primeiro, que foi Saul. Meu Deus. E aí, Renata, eu estou acabando, Jesus. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Aí que é o seguinte: Adonias vai governar no lugar de Davi. Davi mandou? Não. Davi está lá doente, velho, cansado. Nem morreu e o filho já está querendo o trono. Aí Adonias vai juntar um povo e vai dizer assim, ó: eu sou o rei. Arma uma festança, deixa Salomão, deixa o profeta Natan, deixa um pessoal lá que era a favor de Salomão de fora. E armou a festança toda, beleza. Tá lá festejando. Betseba não esperou a hora, nem o dia, nem nada. Betseba foi criar uma oportunidade. Quem olha para o vento, quem olha para a chuva não planta. Você tem que criar uma oportunidade. Você tem que escolher criar uma oportunidade. Betseba falou: o quê? Ele está fazendo uma festa no lugar do meu filho para ser rei? Davi me prometeu um trono para Salomão. Não. Aí Natan, o profeta, vai lá e fala assim: Betseba, vai lá falar com Davi, avisa ele da festa, que ninguém foi convidado, a gente aqui, e fala para Davi dar o trono para Salomão. Davi está velho, está doente, está cansado. A Betseba lá criando uma oportunidade, porque ela não ficou olhando o tempo, nem o vento, nem o dia. Ela foi criar a sua oportunidade. Para de ficar esperando, para
olha, não faz nada, fica só lá, olhando tudo. Será que vai dar certo? Oh, meu Deus. Tem dia que o Senhor manda esperar, você está entendendo? Mas hoje Ele não está dizendo isso. Hoje Ele está dizendo, faz que nem Betseba, bate na porta do rei e diz, rei, eu vim aqui pedir o que você pode me dar. Nós vamos bater na porta do rei hoje, amém? Nós vamos pedir o que só o rei pode nos dar, amém? E aí ela bate na porta de Davi e fala, Davi, eu quero o trono do meu filho, você me prometeu. O que Davi faz? Chama lá Natã, chama o sacerdote, pega a minha mula, coloca Salomão em cima dela e vai até Gion, e lá em Gion unge ele e faz ele sentar no trono e avisa todo o povo com trombeta que o novo rei de Israel é Salomão. Sabe por quê? Porque ela não esperou nem dia nem hora, ela foi lá e plantou a sua oportunidade no rei. É por isso que Salomão está dizendo, não fica esperando muita coisa não, não fica olhando o vento, não fica assim, não, bate na porta do rei e cria uma oportunidade. E aí ele está dizendo isso, ó, quem fica esperando não ceifa, não colhe, não faz nada. A gente não sabe o caminho do vento, nem como se forma o osso na barriguinha da mãe. A gente sabe que são células que vão se juntando e vão formando o osso, tecido, blá blá blá. Mas da onde vem é só Deus. E aí, Renata, eu estou terminando. E aí que ele diz o seguinte, a gente não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Queridos, você vai plantar a tua semente, que é a sua fé em Jesus, que é a água. Vai esperar o tempo certo para colher. Quando colher, vai repartir, porque quem reparte vê abundância. Repartiu, você não vai ficar olhando para as circunstâncias, porque as circunstâncias você não tem domínio sobre elas. Mas você vai fazer o quê? Vai bater na porta do rei como a mãe de Salomão e vai criar uma oportunidade para Deus te abençoar. Amém? Pastor, foi muito bom estar com essa igreja. Eu quero agradecer ao Senhor, ao cantor Reginaldo que nos convidou.